E aí, galera, tudo bem? Uma das únicas coisas que a gente consegue fazer em tempos de coronavírus é gravar vídeo, não é mesmo? Então estamos aqui nós. Eu queria pedir alguns minutos da sua atenção para a gente falar sobre um assunto que tem estado muito na minha mente nesses dias, chamado conexão. E aí, talvez esse assunto tenha sido meio batido nesses dias, relacionamentos, né? Conexões. Mas eu queria falar com você de algo específico. Eu queria conversar a respeito de quais são os níveis de conexão que você tem buscado ter com as pessoas nesses dias. Independente de ser de uma forma web, por conta dessa necessidade, ou pessoalmente dentro da sua casa e com a sua família, agora ainda tendo que ser mais integrado, o que eu quero falar com você é a respeito de como você tem desenvolvido isso e qual o seu nível de dedicação para que haja essa conexão de uma maneira plena e verdadeira. Eu busco sempre as minhas respostas de uma maneira bíblica e eu queria compartilhar com você o texto de 2 Reis 4, do versículo 8 ao 37, que fala a respeito de uma mulher sunamita que, percebendo a necessidade de um profeta que por ali passava, nesse caso Eliseu, ela decide construir um quarto, uma pousada, para que todas as vezes que ele por ali passasse poderia ter um lugar para descansar. Esse texto é muito rico, mas eu separei aqui 4 coisas que me chamaram a atenção e eu queria compartilhar com você. A primeira dela se chama reconhecimento. No versículo 9, a Bíblia conta que essa mulher, reconhecendo que aquele que por ali passava era um grande homem de Deus, então decide tomar algumas providências. Reconhecer é o primeiro passo. Talvez nesses dias que a gente esteja em casa, a gente consiga perceber um pouco melhor o quão importantes são cada uma das pessoas nas nossas vidas. Talvez uma mãe que desenvolve os seus serviços no lar, no dia a dia, nós temos uma tendência horrorosa de não perceber o quanto isso nos é importante. Talvez nesses dias um pouco mais dentro de casa e com a nossa mente um pouco mais voltada para as coisas do lar, a gente consiga então a dar valor para isso, por exemplo, a dar valor a uma mãe, a dar um valor a uma avó, a dar valor aos nossos irmãos e aqueles que convivem com a gente. Reconhecer é o primeiro passo de alguém que deseja ter um nível de conexão mais intenso com as pessoas. A segunda coisa é movimento, se mover por aquilo que nós desejamos se conectar mais, né? Tinha uma banda antiga, Fruto Sagrado, que cantava uma música que é mais ou menos assim: o que a gente faz fala muito mais do que só falar. Aliado aos nossos discursos, é muito importante que a gente se mova também por esses relacionamentos que nós esperamos ter. No versículo 10, a Bíblia conta que essa mulher ela construiu um lugar alto, ela construiu um lugar para que aquele homem, quando por ali passasse, pudesse ter repouso. É importante a gente entender que nas construções dos relacionamentos que nós temos ao longo da vida, em algum momento vai precisar haver da nossa parte empenho, em algum momento vai precisar haver da nossa parte renúncia, dedicação. Assim é no nosso relacionamento, por exemplo. Eu sou casado há 15 anos com uma moça muito linda e se não houvesse da nossa parte uma decisão por relevar algumas coisas, por entender que nós precisamos nos dedicar com movimentos, às vezes em relação ao outro, muito provavelmente nós não teríamos chegado até aqui. Todo relacionamento real, ele requer de nós dedicação, para que assim ele cresça e ele evolua. A terceira coisa que eu vejo nesse texto e que é muito importante para a nossa vida é uma palavra chamada aprimoramento, ok? Existem 2 situações nesse texto que eu entendo como um aprimoramento. Uma delas é que o profeta, tentando retribuir aquilo que ela fez para ele, ele profetiza para que ela pudesse ter um filho. Então no versículo 17 essa mulher concebe a um filho que era fruto de um sonho que ela muito esperava. Mas
como aprimoramento não tem a ver só com ganhar, no versículo 20, a Bíblia conta que esse mesmo filho que era fruto de um sonho, ele morre, ele vem a se perder. Então, mesmo que se pareça clichê, todo relacionamento ele se faz com altos e baixos, ele se faz com ganhos, mas ele também se faz com perdas. E é importante que a gente caminhe em um nível de maturidade para compreender essas coisas. Se você deseja ter um nível de conexão mais intenso com as pessoas, esteja preparado também para o momento ruim. A Bíblia fala que a gente precisa sorrir e se alegrar com quem se alegra, mas existe tempo onde nós precisamos chorar, né, e nos enlutar com aquele também que chora e que sofre. E que a gente não seja egoísta ao ponto de querer viver só a parte boa da vida e dos relacionamentos, mas que a gente entenda que todo relacionamento sadio, todo relacionamento que colabora, que constrói, que soma na nossa vida, normalmente ele também se faz por meio do aprimoramento. Ele também é uma ferramenta fundamental para a construção daquilo que nós esperamos ser quanto pessoas. Então, não fuja dos seus aprimoramentos. A quarta e última coisa que eu vejo nesse texto é algo que eu chamo de cumprimento de propósito. No versículo 35, aquela mulher que tinha acabado de perder o filho tem de volta à sua casa a presença do profeta que ora pelo seu filho e então ele volta a viver. Então, uma vez que a gente passe por todo esse processo, é muito importante que a gente entenda que muito provavelmente nós vamos viver coisas especiais. Nós vamos viver momentos em que só o Senhor pode nos prover. Aquela mulher que achava que tudo estaria perdido pôde desfrutar de um milagre incomum, porque Deus o levou para um lugar impensável, né? Para um lugar onde ela jamais poderia imaginar que seria alcançada por esse milagre. Muito importante, então, que a gente tenha essa percepção de que todas as coisas nos encaminham para o cumprimento de um propósito. Então, que você jamais se esqueça de que para que você tenha uma conexão profunda com as pessoas, para que você tenha uma conexão profunda com o Senhor, é muito importante que você o reconheça, que você se movimente por essa relação, que você se permita aos aprimoramentos, aos ganhos e às perdas no meio do caminho, para que assim você possa, por último, cumprir o teu propósito, tá bom? Era sobre isso que eu queria falar com você. Que Deus te abençoe e que a gente viva para agradecer e engrandecer ao Senhor pelos relacionamentos e pelas conexões que Ele nos permite nesses dias. Deus abençoe. Até o próximo.